depois daqueles episódios de agressão nos últimos debates que eu mencionava, a TV Record, que vai fazer o próximo debate, resolveu tomar algumas medidas. Evitar o copo de vidro e algumas outras questões também que possam servir de arma para os candidatos que vão debater. Vai vendo. Fala aí, seu Álvaro Nocero, o que a Record está preparando diante dos últimos episódios, hein? Bem-vindo. Boa tarde para você, Cine, e boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. Após esses episódios recentes de violência nos últimos debates, a TV Record decidiu endurecer as regras. O candidato que ofender ou descumprir as normas vai perder tempo de fala e, em caso de reincidência, será expulso do debate. As gravações, as filmagens dentro do estúdio também estão proibidas. E a emissora informou que vai reforçar o número de seguranças dentro do estúdio, além de realizar a troca de copos de vidro por copos de acrílico, justamente para evitar qualquer cena de violência. Os 6 primeiros colocados nas pesquisas eleitorais estarão presentes. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Tabata Amaral, José Luiz da Atena e Marina Helena. Lembrando que houve até uma certa pressão no meio da semana sobre a participação ou não de Marçal no debate por conta da lei eleitoral, mas a emissora decidiu manter a participação do candidato do PRTB. Volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, Álvaro Nocera. Bom trabalho para vocês. Meus amigos, copo de acrílico, substituindo o copo de vidro, né, porque vai que alguém resolve quebrar um copo de vidro na cabeça de alguém. Segurança reforçada, o pessoal vai ser muito rígido no debate. Olha em que ponto chegamos, hein, Gustavo Segré? Eu não sei se entendi direito o que Álvaro mencionou, mas não vai ser possível filmar dentro Eu achei rigoroso do estúdio. Isso, obviamente, é para não gerar esses cortes famosos e que não propicie uma eventual agressão para conseguir algum vídeo, né? Ô Álvaro, rapidamente, só reforce, eles não vão permitir as filmagens dentro do estúdio, é isso? Exatamente, as filmagens dentro do estúdio não estão permitidas. Isso por conta do último debate que aconteceu no Flow. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, argumenta que durante uma filmagem do seu assessor foi interrompido e por isso gerou aquela confusão que originou então aquele soco no marqueteiro de Ricardo Nunes. As filmagens dentro do estúdio estão proibidas. Muito obrigado pelas informações. Agora eu vou colocar também um contraponto aqui e jogar um pouquinho mais de pimenta no nosso debate, né? Porque lá atrás, nos debates anteriores, quando a gente não tinha essa febre toda de rede social e celular, você tinha um número limitado de assessores que podiam entrar no estúdio. Essas pessoas não podiam entrar no estúdio com o celular, exatamente por conta da possibilidade do celular tocar, do candidato ter acesso a informações ali, porque ele precisa estar preparado para o debate. Ele pode levar a documentação e etc., né, os papéis, mas essa interferência dos aparelhos e das equipes, ela era impedida mesmo nos debates que a gente fazia, principalmente os municipais, por conta da possibilidade também de quebra-pau ali. Agora, hoje em dia, tem candidato que vem com 20 assessores, quer todo mundo entrar aqui no estúdio, todo mundo fica conversando, filmando o tempo todo. Tem gente que quer ficar no switcher. Cara, existem regras que precisam ser cumpridas também, até pela parte técnica, porque o debate que está rolando ali, ele não pode ser comprometido por conta da quantidade de assessores que determinados candidatos têm. Então, é preciso levar isso em conta também nesse momento em que as gravações dos bastidores são feitas o tempo todo e muitas vezes a possibilidade dessas gravações é que geram os conflitos. Gustavo Segré. E tem embaixarias que não precisam nem de imagem nem de nada. Eu lembro o debate do candidato Massa com Milei na época argentina, o último. Tinha um monte de gente que foi lá para fazer o som da tosse. O tempo todo. Então, claro, te atrapalha, porque te tira da concentração. E qual era a sua função? Tussa. Mas, vai lá. E aí atrapalhava o outro. Tanto que o Milei pediu, tirem essa pessoa que está tossindo o tempo todo. Então, quando você vê, a política é muito ruim nesses aspectos. Não importa o preço para chegar lá. É uma pena. 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês com mais debate. Fala, Gani. Não, isso me lembrou, o Piperno deve lembrar disso também, o Zé com certeza, o Segré, o Maluf, naquelas brigas, né, com a Marta Suplicy, e aí tinha um coro que o pessoal ficava, Maluf, no meio do debate, parecia grito de torcida, né?
Eu acho que o limite tem que ser... atrapalhou o debate, atrapalhou de alguma maneira a condução, a concentração, aí está proibido, né? Então, o caso da tosse, o coro de torcida no meio, inclusive até o Pablo foi alvo, né, desse coro de torcida, aí ele fez lá uma brincadeira jocosa com a Tabata, enfim. Eu acho que isso tem que... não tem que ser permitido, celular tocando. Agora, também... limitar o número de assessores, acho que faz sentido, senão aquilo parece uma arena. Não, porque não há nem estrutura em alguns estúdios para fazer isso. Fora o risco das pessoas passarem em frente às câmeras que estão montadas ali, né? Porque, por exemplo, tem muitas câmeras aqui no nosso estúdio que elas não têm toda essa parafernália enorme que tem essa que eu estou usando, por exemplo, que tem TP, que tem ali a luz brilhando com a câmera acesa. Algumas câmeras são câmeras robóticas para poder atender a quantidade de pessoas que estariam disponíveis. Nem sempre você consegue ver. Várias vezes eu meti a cabeça aqui nessas câmeras e elas tiveram de ser reacionadas depois porque as deixei tortas ali para o nosso debate. Aqui, ó, tem uma que está passando aqui, inclusive girando para lá e para cá, número 2. Mas muitas vezes essas pessoas ali, ó, não estão preparadas para lidar com toda essa parafernália que a gente tem no estúdio, exatamente porque elas querem garantir o bastidor dos seus candidatos. E aí elas acabam atrapalhando também a parte técnica, o que compromete também a maneira como a informação está sendo passada. Então eu acho que essas regras elas precisam ser delimitadas até para manter também a isonomia de um candidato para o outro, porque tem gente que vem com muitos e tem gente que vem com pouquíssimos. Fala, seu Zé Maria Trindade. Pois é, o que eu estou vendo aqui é uma conversa inicial de se regulamentar campanha eleitoral de novo. Isso aí está servindo como laboratório, né? Então, logo depois das eleições municipais, haverá um debate, né? A ideia é deixar esfriar aí, deixar a poeira baixar, um debate no Congresso sobre ataques pessoais em campanhas eleitorais, né? É uma nova regulamentação e debates também de que forma os debates devem acontecer. Já houve várias leis, né, que regulamentaram debates, inclusive dispensando quem não tem representação no Congresso Nacional. Também isso foi aprovado. Porque houve um momento que eram muitos candidatos. Isso inviabilizava o debate, porque eram 10, 15 candidatos, né? Então, houve uma redução. Então, haverá a votação de lei. É um momento que eu acho que deve mesmo, né, o Congresso legislar. O problema é que eles vão legislar para eles, né? Os deputados e senadores vão legislar para as suas próprias campanhas. Então, isso é complicado. Mas o que eu acho triste, né, é que isso tenha que ser legislado. Cada lei que aparece é uma restrição aos direitos do ser humano, de nós, né? Toda a legislação. Mas é preciso, no momento em que alguém joga uma cadeira, joga um copo no outro, fala, espera aí, é preciso regulamentar isso aí, né? E talvez isso seja incluído aí entre os crimes eleitorais e não fique só na estratégia. Por outro lado, é o seguinte, sempre a postura do candidato, lá atrás, no primeiro debate em televisão nos Estados Unidos, o John F. Kennedy contra o Nixon, o Nixon era o favorito, chegou cansado, ele estava se recuperando de uma doença, o terno dele não estava bom, e isso teria feito a derrota dele através do debate. A partir dali, todos os responsáveis por campanha cuidaram muito, né? Eu li um livro em que... o livro do Duda Mendonça, falando de campanhas, que a gravata cuidadosamente escolhida, o terno, o corte de cabelo, tudo meticulosamente estudado, né? Mas agora, esses detalhes fugiram e agora tem cadeirada, tem empurrão, tem soco na cara e quem julga isso é o eleitor, não adianta. Lá decidir, isso aí atrapalha. Ninguém sabe o que atrapalha mais do que ajuda. Porque antigamente era o candidato se apresentar bonitinho, com um terno novo, cabelo bem cortado, unha feita, aquelas coisas. Agora, ninguém sabe. Uma cadeirada pode levar alguém para primeiro lugar, por exemplo. Então, fugiu do controle. O que você acha, Piper? Veja, eu sou contra mexer na lei, radicalmente contra mexer na lei para regulamentar esse tipo de coisa, porque já existem várias regras. Então, cabe às emissoras de televisão e, sobretudo, ao eleitor decidir. Meu Deus do céu, se o cidadão que está envolvido aí em agressão de assessor, em xingamento, o outro lá da cadeirada e tal,
Se isso, por exemplo, não mexe em pesquisa de opinião e, às vezes, inclusive, o candidato envolvido nesse contencioso todo, ele sobe por desejo do eleitor, não é a lei que vai transformar o ambiente em algo mais ou menos civilizado. É o eleitor, sabe, para mim isso é muito óbvio. Agora, vai também dar margem para que algum, enfim, oportunista fale, agora vamos regulamentar, agora vamos dar um jeito nisso aí. É como a história, de um dos cônjuges que está lá traindo o outro. Aí o outro chega em casa e pega lá, né, enfim, a pessoa lá com o amante no sofá. Aí resolve que a culpa é do sofá. Ué, se ele quer, enfim, acreditar nisso, paciência. Vocês estão... Os exemplos de vocês, né? Sextou, né? Mas o Evandro, isso que o Piperno falou é muito verdade, né? Porque a gente imagina que tem que ter regra e lei para absolutamente tudo. E você tem questões de bom senso, do dia a dia. Então, se, por exemplo, chegou aqui no estúdio, né? Você tem educação, você cumprimenta as pessoas, você tem, né, um jeito de lidar com as pessoas. Agora, imagina se tem regra para tudo. Não, você tem que chegar aqui, você tem que dar boa tarde, aí o outro tem que responder também boa tarde. Não é assim que funcionam as relações humanas.